Muito do que se fala hoje no digital é sobre posicionamento, mas não se fala muito de quem está por trás de tudo isso. A minha convidada de hoje, ela não só está por trás de direcionamentos e posicionamentos, mas ela está por trás de construção de presença digital. Mariana tem uma história um lugar muito especial na minha carreira, que se vocês forem ver no meu perfil, existe uma entrevista e ela, como dona do espaço onde eu estava filmando, onde eu estava construindo essa entrevista, ela se dispôs a fazer a entrevista comigo, a ser minha entrevistadora, e ela, por ser formada em cinema pela ESPM e audiovisual, e depois fez pós-graduação e hoje é uma expert em tudo isso que eu estou dizendo, ela conduziu muito bem essa entrevista. Eu tenho uma gratidão absurda pela vida de Mariana e pela presença dela aqui hoje no meu podcast, porque foi um momento de vida de transição muito grande da minha carreira e eu acho que faz todo sentido trazê-la para aqui, para essa conversa hoje. E seja muito bem-vinda, Mariana Campanella. Uma graça de mulher, sem falar que super inteligente e vai vir para somar aqui com vocês. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje, nesse espaço com você, para falar um pouco de mim, de você, como a gente se conheceu, acompanhar o seu crescimento cada vez mais, linda como sempre. E assim, a gente tem uma sinergia fantástica, né, Mari? Porque mais uma vez, o digital sempre aproximando as pessoas. Eu fui impactada por um anúncio seu e a gente começou ali naquela construção de tentar fazer ali o meu ensaio e no final foi realmente, eu tenho de verdade uma gratidão absurda por você, porque foi um divisor de águas. Eu estava lançando um produto que hoje já voa, eu estava lançando um formato diferente que era a minha imersão em grupo e você foi uma peça-chave, assim, enviada como profissional, mas como pessoa e como mulher. E é isso que eu quero fazer desse meu podcast, trazer mulheres que tenham história, que tenham repertório de vida e que possam vir somar e inspirar outras mulheres. Então, conta, como é que começou tudo isso aí nessa área aí de comunicação, de audiovisual, de cinema? Então, eu comecei com um curso como atriz, e aí eu fiz um curso de atuação, fiz 2 anos de curso, e aí nesse período eu tive uma gestação. Aí eu falei, vou dar uma segurada aqui, vou dar um tempo que era um técnico, né, na época. Eu tinha 23, por aí, 22, não, 23. Tá. E aí, eu e meu marido, eu falei, vou dar uma seguradinha até esse período, porque era uma gestação de risco. Sim. E aí, com o tempo, eu falei, já que eu tô fazendo esse técnico de atuação, eu vou estudar no Célia Helena, porque é uma faculdade, então já vou direto para a faculdade, faço uma faculdade de atuação. E aí assim foi. Prestei vestibular, entrei no Célia Helena, e aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente ficou no sistema online e tudo mais. Sim. E aí eu pensei, poxa, como que eu vou conseguir fazer esse curso agora, adaptar esse curso, porque era um momento desafiador para todo mundo, tanto para a instituição quanto para a gente que era aluno. E aí meu marido falou, por que você não faz cinema? E aí eu falei, poxa, é uma boa ideia. E será? E entra aquela dúvida. Era um curso novo na SPM São Paulo, na época. E aí eu entrei em contato com a faculdade, prestei o vestibular, entrei, passei, me formei em cinema. E aí, no segundo, terceiro período, como a SPM ela é muito focada em marketing, eu já comecei a ter esse contato com a área de comunicação e marketing. E ali eu falei, nossa, eu me encontrei. Então, todo o meu momento de procura foi para que esse momento acontecesse. E aí, eu me apaixonei pela comunicação, já comecei a direcionar ali, tanto meu primeiro estágio, que foi na Câmara dos Vereadores, as minhas eletivas, né, que são aquelas matérias que a gente tem além da grade Sim, as curricular. escolhas extras. Isso. E aí, eu comecei a pegar marketing. E aí, depois, comecei a trabalhar numa agência. E aí, sai de uma agência, vai para outra. E fui tendo esse contato mais próximo. Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí, quando eu finalizei, eu fiz uma pós-graduação em negócios e marketing na SPM também, para conseguir ter mais informação, conseguir me adaptar ao mercado também e Sim. conseguir oferecer coisas boas para os meus clientes, né? Não só aplicar o meu conhecimento prático do que eu já tinha, das agências que eu trabalhei, mas trazer esse acadêmico também.
Mas a gente vê uma veia bem de negócios no teu negócio, né? É, Vamos dizer, a OneBeat hoje é a empresa dela e a gente vê que é muito mais do que um estúdio de imagem e um local de construção de narrativa. Existe um business de comunicação por trás. Então, eu acredito que essa faculdade não veio assim por um acaso, só de pensar em cinema. Acho que quando você estudou, veio somando aí o olhar de uma mulher de negócios que aplica, sim, a tua capacidade de comunicação. E quando a gente fala em mulher de negócio, tem uma mulher aí também que é mãe, né? Tem uma mulher aí que está chegando aí o Dia das Mães. A gente sabe que o mês das mães sim. é um mês que mexe muito com emoção. E a gente vai falar já já dessa sua filha maravilhosa, que é um assunto fantástico, que toda vez que a gente fala, o olhinho dela chega brilha. Mas conta assim, aí você veio para o mercado de comunicação, e quando você entrou no digital para fazer algo diferente, que a gente sabe que você faz, o que é que você acha que construiu muito mais até hoje e que faz diferença no mercado em relação à tua vida profissional? O que é que você entrega exatamente? O que eu entrego, né? Eu acho que o grande diferencial dos clientes que eu tenho hoje é a capacidade que a gente tem de montar um planejamento estratégico. Então, quando esse cliente chega para mim, principalmente falando de posicionamento, eu não posso criar esse posicionamento dessa marca, seja uma marca pessoal, seja uma empresa, a partir de ideias da minha cabeça ou só de um benchmark. Então, a gente monta ali um planejamento estratégico. Então, tem ali a pesquisa de mercado, análise da concorrência, todas as análises que a gente faz para entender barreiras de entrada desse mercado, análise competitiva. Então, a partir desse momento que a gente tem esse planejamento de marketing pronto, a gente começa a executar, porque esse planejamento é o que vai me dar ali os indicadores. Então, qual realmente vai ser o posicionamento, qual é o diferencial dessa marca em relação ao seu concorrente, qual a proposta de valor, como que eu me conecto com esse público-alvo. Então, acho que esse é o grande diferencial hoje da Ambit, é a gente ter essa capacidade de buscar e entender realmente o diferencial desse cliente e aplicar no digital. Sabe o que eu senti? Na hora que eu me conectei com você, que eu fui impactada pelo anúncio, aí você disse assim, eu quero fazer uma reunião com você. Quer dizer, você não mandou um orçamento só por mandar. Ali eu já vi que tinha algo diferente para ser oferecido. Você disse assim, eu preciso de uma reunião com você para eu te explicar o que é que eu entrego. Quer dizer, eu estava imaginando que estava entrando em contato com um estúdio de fotografia e de imagens, quando na verdade eu estava me encontrando com uma potência que entendia exatamente o que é que estava oferecendo e podia, e o melhor, podia customizar, entregar algo customizado. Então, ali eu já comecei a entender que eu estava lidando com uma prestadora de serviço, sim, mas com um diferencial absurdo. E não estou aqui para rasgar seda nem nada, porque eu já tenho história, todo mundo sabe que eu já tive agência, que eu já vivi com muitos fornecedores, mas é por conta desse olhar mesmo. E daí eu vi que tinha algo diferente. E eu estou trazendo você aqui, Mari, porque eu quero inspirar muita mulher, né? Eu sempre vou pensar em inspirar muitas mulheres a correrem atrás dos sonhos. Mari está aqui contando que passou por agência. Mari está contando que teve gravidez de risco. Mari está contando aqui um pouco da história dela. Ele vai contar ainda muito mais, vocês vão saber. Mas ela está fazendo, ela está construindo. E ela sabe que nem tudo começa pronto, nem tudo está sempre perfeito. Mas ela está sempre buscando e entregando. É tão... Às vezes a gente vê, ouvir esse tipo de narrativa minha parece que é tão boba, mas não é. A gente sabe que hoje tem uma quantidade de mulheres que estão meio que paradas, extasiadas, sem saber o que é que vai fazer, porque o meu sonho não era esse e está frustrada. E a gente vê que tem aí uma energia de construção e de sempre modificação e adaptação, mas ela está construindo, ela está fazendo. Inclusive, ela hoje está focando um pouco mais na área política e eu quero saber disso, porque é uma mulher, né? Entrando no mercado até um pouco mais masculino, apesar de você estar trabalhando com mulheres também. E conta pra gente desse desafio, Mari. Então, é até curioso, né? Porque eu trabalhei numa agência política especificamente, acho que meu tempo de maior experiência é com a carreira política. E quando eu abri a Ambit, foi logo depois de eu terminar ali a minha pós-graduação, eu pensei, eu quero trabalhar focado em empresas. Então, empresas, marca pessoal, eu vou dar um tempo de política. E aí, um belo dia, eu tô lá no trabalho, meu telefone toca, uma cliente minha que é fonoaudióloga, nada a ver com política, me indicou para essa cliente. E aí ela me liga e fala, oi Mariana, tudo bem?
você tem experiência com política? E aí na hora eu dei uma risada, aí eu falei, tenho, porque ela falou, me indicaram você. Você aceita fazer minha campanha? Falei, caraca. Então, Voltou. voltou. Eu corri, mas não teve jeito. E aí eu tive esse encontro muito especial com essa mulher também, que tem uma história muito legal, muito interessante, é admirável demais. E aí eu entendi que não tem jeito. Então, esse é o meu caminho mesmo. É uma área que eu tenho muita paixão. É, política envolve muito neuromarketing. Você lida muito com o humano do outro, né? Então, quando a gente fala de uma campanha política, isso está diretamente ligada à decisão da minha vida, da sua vida, da vida das Sim. pessoas. Eu até me arrepio de falar isso, porque é tão emocionante. De todas as áreas que eu já trabalhei, eu acho que essa é a que mais toca meu coração. Porque você ter a oportunidade de trabalhar para tentar mudar um país, eu acho que se a gente conseguir salvar uma mulher, uma criança dentro desse processo, já valeu tudo. Que Então, maravilha. E esse dia a dia, né? Porque política é uma loucura também, né? é, Tem prazo para tudo, para tem que ter. tudo. Não é, não Tem é. prazo para tudo e não tem prazo para nada, né? Sim, porque no Porque final muda tudo também no muda meio do tudo. processo. Muda tudo. E E aí aí, hoje você tem uma equipe que está trabalhando nesse job específico. Como é que conta aí essa estrutura? então, hoje eu tenho uma equipe interna, que é da OneBeat, que são dos meus clientes que são empresariais, e eu tenho uma outra equipe que é focada em marketing político. Tá, Então, essa outra equipe, ela fica full time e direcionada para esse público específico. Então, o que a gente tem de diferente ali da política, né? tá. A política, como é tudo muito urgente, Sim. então é tudo agora. Quando a gente fala de pauta quente, pauta fria, né? Lá é Então a pauta gente fervendo. é o tempo todo. Então, assim, aconteceu agora, daqui 5 minutos isso precisa ser publicado. Eu preciso me posicionar como política ali, né? E já Sim. quando a gente fala de empresas, a gente aproveita as situações que acontecem. Lembra da base que escorreu agora no BBB? Sim, E a Avon fez um comentário, não sei sim. se você viu. Vi, Na minha época isso não vi. acontecia. Então, Sim. quando a gente tem marcas, a gente tem que entender como que a gente aproveita As o que está em oportunidades. alta, como que a gente se posiciona a partir daquilo ali. E Sim. a política é o tempo inteiro esse trabalho de posicionamento. Então, a hora que acontece algo com uma mulher, se a minha pauta é feminina, eu preciso me posicionar. E o meu posicionamento precisa ser claro, precisa ser assertivo, precisa ser coerente com a pauta que eu estou construindo como política nesse ambiente, né? E esse olhar todo vem de você? Você está Vem todo de dirigindo mim. tudo? Isso, todo de mim. Quando o cliente político chega, a gente entende qual é a pauta dele, qual é a história dele, e aí ali a gente trabalha o posicionamento dele. Então a gente monta esse posicionamento, como que a gente vai apresentar esse político para as pessoas, para que eles realmente, né, como candidatos, entreguem a sua essência. Para que a gente não. Acho que é diferente, assim, esse trabalho da empresa, né, da marca. Por Sim, mais que a gente traga ali a essência da marca, a sim, gente tem uma visão do negócio, não tanto do humano. Por exemplo, a Coca-Cola. A gente sim, pensa no produto. sim. Agora, quando a gente fala do político, não. Está diretamente ligado ao humano. Então, acho que o diferencial aqui é pensar como que a gente traduz essa essência para um conteúdo de 1 minuto, né? Que é um desafio da rede social que a gente tem hoje, né? Que você está, então, trabalhando não só o posicionamento dela presencial, mas também no digital, óbvio, né? Isso. Tá. E essa mulher, ela não é paulista, né? Essa mulher é você. Não, não De sou. onde você é Eu sou mesmo? capixaba, eu sou do Espírito Santo. Eu vim para São Paulo quando eu conheci meu marido, a gente começou a namorar e um tempo depois eu vim para São Paulo. E foi um momento muito especial, assim, São Paulo me conectou com pessoas incríveis, a gente se conheceu aqui também. Aqui, isso. Então, eu sou muito feliz, assim, eu não sou paulista, mas eu sou paulista de coração. Sua filha é paulista? Minha filha é paulista. Vamos falar de Betina um pouquinho, Vamos já que a falar gente de está no mês do Betina. no mês das mães e você vai aí passar na época do mês das mães, a gente vai colocar seu podcast. Conta para mim, quantos anos ela tem? Betina tem 4 anos. E esse furacão aí de mulher, negócio, agência, equipe, como é que a gente junta tudo isso e Equilibra vira os pratinhos, equilíbrio e né? cuida aí de Betina? Então, eu acho que a Betina, ela é a mulher, né? Eu sempre falo, trago a Betina como mulher mesmo, sabe? Eu posiciono ela dessa forma, porque eu quero que ela entenda o valor de ser uma mulher, né? Ah, eu vou interromper. Você falou um negócio para mim uma vez, uma das vezes, ou foi na vez que eu fui, ou foi quando eu levei minha outra mentorada. Você disse que pegou uma vez na mão dela e disse assim: Betina, eu te respeito. Foi. Eu fiquei com isso na minha mente. Quando eu cheguei em casa, eu fiz isso com meu filho. Sabia? Você disse assim, que pega na mão dela e olha para ela e fala: Betina, eu te respeito muito. Você fala, Foi. Foi. Até fiquei emocionada, assim.
A Betina, eu tento manter uma relação muito amigável com ela, sabe? Quero que a gente consiga ter uma relação de amor, de carinho e, mais que tudo, amiga. Eu quero que ela entenda que eu sou a melhor amiga dela, né? E que ela pode contar tudo pra mim. Eu não Sim. vou julgar. A gente não tem como julgar um filho, né? Nunca. É impossível, assim. Não passa na cabeça da gente Não, isso. não dá. Não Então, eu quero passa. que ela saiba disso, porque até que a gente tenha os nossos Sim, filhos, é um desafio para a gente sim, compreender, porque é um amor tão grande, sim. então é difícil. E aí, teve um dia especificamente que eu não lembro muito bem a situação que a gente estava, e aí a Betina, ela sempre tem posicionamentos muito fortes. E aí, ela falou alguma coisa comigo e eu disse não para ela, mas eu não expliquei o não, ficou assim uma situação mal Sim. entendida. E aí ela veio depois e falou assim: Mamãe, eu não gostei do jeito que você falou. E aí eu tinha que me explicar para ela. E aí na hora que eu Com quantos ouvi, anos isso? 4. Aí eu abaixei, peguei na mãozinha dela e falei assim: Por que você não gostou? Ela falou: Você falou alto. E aí eu falei assim: Filha, me perdoa. Porque a mamãe é adulta, mas às vezes a mamãe pode ser uma criança igual a você. Então me perdoa, eu quero que você saiba que eu te respeito. E aí foi nesse momento. Eu te respeito como mulher, Veja como eu gravei respeito as isso. suas decisões, eu respeito Sim. tudo. Sempre que você se colocar e vier falar comigo, a mamãe vai te ouvir e se a mamãe estiver errada, ela vai reconhecer, porque a mamãe vai errar para sempre. A mamãe nem sempre vai acertar. Então, aí veja, como inclusive porque os filhos observam, inclusive quando eles estão menores, eles observam muito. Mais Como que ainda. uma mulher que cria narrativa, cria posicionamento de outras pessoas, né? Não está se posicionando e tendo uma narrativa de mãe com ela. Isso tudo, a coerência. O que existe muito hoje que a gente vê é a incoerência. Tem muitos filhos que fazem assim: ah, mas lá com as pessoas de fora ela age de um jeito, comigo é de outro. Então, eu acho que essa coerência, se você está sempre pensando em trazer um posicionamento coerente para os seus clientes, né, de que tem que ser, você ser exatamente o que você fala, você também tem que fazer isso com ela. Porque ela começa a ver verdade Sim, em você, em tudo, entendeu? Até de assumir erros. Quando a gente assume erros perante os filhos, você não concorda, Mari? Eu sim, acho. E aí sim. ela começa a acreditar muito mais em você, Sim, né? e eu sempre enxergo que o mercado ele é um reflexo da vida. Tem uma situação que aconteceu com o Burger King, que quando aconteceu, eu achei muito interessante como eles lidaram, porque eu acho que foi a questão da carne que não tinha a quantidade de picanha ou Eu de lembro disso. costela adequada. Eu E lembro. aí eles assumiram que não tinha e trouxeram um hambúrguer agora com a quantidade de carga exata, enfim. Sim. E eles falaram, agora sim, e aí eles trazem essa apresentação e fala o hambúrguer com e especifica, né? Assumiram aquilo. Isso, então você precisa assumir. É igual quando você erra com seu cliente. Sim. Porque a gente erra também. Sim. Poxa, aqui não achei que foi legal. Se você começar a se justificar, ele já Sim. sabe que você errou. E Sim. você também sabe. Sim. Então, não é melhor falar, olha, errei. Sim. Vamos entender como que eu posso melhorar, como que eu posso consertar, se é que tem conserto, né? Porque às É. vezes a gente sabe que tem muita empresa que erra É. de um tamanho que não dá. Então, eu Sim. acho que a minha relação com a Betina e com o mercado é um reflexo. Então, se eu consigo amadurecer para ser uma boa mãe, eu acredito que paralelamente a isso eu consigo amadurecer e ser uma boa chefe, ser uma boa mulher de negócios, ser uma boa ouvinte, ser uma boa amiga. Eu acho que está Sim. tudo relacionado. É. E a gente ter a sensibilidade, eu acho que de captar de Betina muita coisa que você pode aproveitar na tua vida, porque a gente acha às vezes que o mundo dos filhos está muito distante, quando na verdade eles podem ensinar a gente todos os dias, mesmo independente da idade, eles podem ensinar muito a gente, né? Eu acho que eu estava dizendo a caminho até daqui hoje, eu pensando como eu vou conversar? Porque daqui a pouco vai ter entrevista com meu filho. Eu disse, como é que é o meu mentor. Ela é tua mentora. A grande A grande inspiração. inspiração são os filhos, né? Então, de verdade, assim, toda vez que você fala de Betina, seu olhar brilha. Muda. Todas as mães brilham muito, mas eu vejo muito, tem uma história muito forte aí, por isso que eu quis Sim. trazer o nome dela e saber da rotina. Como é que é essa rotina? Então, para integrar, né? Ainda Isso, mais estando, né, próximo ano de campanha, eu sempre tento manter dentro da minha rotina um momento com ela durante a minha semana. Então,
O momento que eu fico mais ausente é durante a semana. Final de semana eu tento compensar. Tem um curso que eu tô fazendo que eu passo um final de semana fora por mês. Sim. E ao mesmo tempo que eu tento equilibrar, Curso de quê? Uma curiosidade. Não é pode um dizer hoje? Ou é segredo, vai soltar ainda? Porque... não, é um curso sobre espiritualidade. Ai, que linda. E aí eu pratico uma vez no mês, um final de semana por mês, para tentar me conectar mesmo com a minha Que espiritualidade, bom. paz, tranquilidade, muita respiração. Ainda Sim, mais quando a gente, né, mãe, carreira, sim, esposo, sim. família, tudo isso, então a gente precisa ter um momento ali, né, para além da atividade física, um momento que você consegue se conectar com você, se Sim. ouvir, né? Então, no começo, eu lembro que quando eu fazia a pós-graduação, que eu passava um sábado inteiro fora, eu pensava assim, poxa, eu sei que eu tô aqui evoluindo, mas eu tô um dia inteiro longe da minha família. E nesse momento, eu acho que vem também essa maturidade. Quando eu saio o final de semana para cuidar da minha espiritualidade, eu não tenho mais esse pensamento. Não, né? Não. Eu sinto que ali eu estou evoluindo para ser uma melhor mãe, Para para voltar melhor, melhor. exatamente. Claro. Então, muito especial também enfim, esse momento desse curso. E aí, com a Betina, nessa minha rotina que Nessa é bem dinâmica. É. corrida, o que que eu faço? Eu todo dia acordo 5 horas da manhã, né? Então, eu acordo, vou para academia, volto. O momento que eu tenho com ela aqui é preparar ela para ir para a escola, que é arrumar ela, arrumar o cabelo. Betina é uma menina muito vaidosa. Então, ela quer brilhinhos no cabelo, ela quer cada dia um penteado É diferente. mesmo. A bonequinha. Aham. Então, é o momento em que eu aproveito ali para poder estar junto com ela. E o pai leva todo dia para a escola. Então, Sim. uma vez na semana, que é na quarta-feira, é o meu dia com ela. Então, é o dia que eu busco na escola, vou almoçar com ela e ela vai para o meu escritório. E É, você estava aí, comentando. isso. E aí ela diz que ela trabalha às quartas-feiras no meu escritório. E a gente tem uma câmera e a gente deixa com ela. E é o momento em que ela vai lá, filma a equipe, me filma. Aí ela fala que ela tá fazendo um filme. Aí ela pega um computador da Barbie e fala que ela vai falar com a cliente É, porque aí vem dela. a imaginação, né? Mas é muito Sim, legal isso, sabia? Posso te dizer. sim. É muito bom. É, priorizar esse Sim. tempo com ela. E passa tão rápido, né? O seu tá com quantos anos? Acabou de fazer 30 anos, mas é muito rápido. É muito rápido. É. E é tão bom quando a gente olha para trás e vê que a gente aproveitou. Porque eu vejo, olho para trás, apesar da Sim. minha vida louca, que foi bem corrido, dono de agência, né? Vocês sabem um pouco da minha história, mas eu também tinha aquele momento de almoçar embaixo da mesa. Vamos brincar hoje, na hora de almoçar, eu lá toda de salto alto, brincando embaixo da mesa para depois voltar para a empresa. Não me arrependo, porque realmente são momentos que ficam. E Vamos eles voltar a falar lembram, de né? negócios. Vamos falar de negócios. Ô, Mari, passou por agência, né? Várias agências, como você falou. Hoje você tem tudo muito ligado para a comunicação. Você acha que você carregou isso desde nova? Isso foi, você sempre foi uma mulher comunicativa? Conta assim, porque Sim. o que é que eu quero? Eu vou logo dizendo assim, qual a minha intenção aqui. Eu tenho muitas mulheres que têm a dificuldade da fala, do vídeo, né, da desenvoltura perante câmera, e a gente vê que você é totalmente solta. Conta pra gente. Então, eu muito pequenininha, inclusive eu tenho uma tatuagem aqui, que é do Mazzaropi. Sim. E eu, pequenininha, já assistia os filmes do Mazzaropi com meu pai. E aí eu comecei a me interessar ali por filmes, fotografia. Meu pai comprou uma câmera na época e ele fotografava a mim, minha família, amigos, primos. E aí, dali começou esse meu interesse por filmagem, por fotografia. Quando eu tinha 5 anos, meus pais eram evangélicos. Eu estava na igreja com os meus pais e eu ficava com a babá para os meus pais trabalharem e ela também era evangélica, então ela ouvia todo dia a mesma música. E aí, quando eu cheguei nesse dia, num culto, tinha um homem com terno, eu puxei o terno dele, pequenininha, falei: Você pode pedir para eu cantar lá em cima? Que era a música da babá. Que era a música que a babá escutava. Aí ele falou: Posso. E aí eles me chamaram, eu subi, e aí eu lembro que Isso tinha lá em Vitória. isso em Vitória, Espírito Santo, tinha um altar, né? Que era maior do que eu, porque eu era uma Sim. criança. E aí, na hora que eu subi, que eu olhei todo mundo, eu falei, nossa, eu lembro exatamente dessa emoção. Eu pensei assim, que vergonha. Porque tinha muita gente. Quantos anos você 5 tinha? anos. E Foi aí, mesmo, 5 Mari. anos. E aí eu me escondi, cantei a música. Aí eu lembro que o pastor me puxou pro lado para as pessoas conseguirem me ver. E aí eu cantei a música. Depois desse dia,
as igrejas, pessoas de outras igrejas que estavam presentes, pegou o contato dos meus pais e começaram a me chamar para cantar. Foi mesmo, Mari? E aí eu lancei um CD quando eu tinha 13 anos, como cantora gospel. E aí, com esse advento, digamos assim, eu comecei a Sim. cantar e viajava para outros Dava estados. entrevistas. Jesus da Verão, cantei em Sim. grandes eventos, assim, gospel na minha cidade. E aí comecei a querer estudar, participei de um concurso de moda com 17 anos, e aí também foi uma outra descoberta para mim dentro desse universo. Então, esse lugar de falar, de estar na frente da câmera, sempre foi um pouco, sabe? Eu acho que eu era uma criança mais saidinha, sabe? Sim, Mais sim. engraçadinha, Sim. gostava de microfone, gostava de Sim. cantar, gostava de teatro também, eu participava de teatro na igreja. Então, meu caminho desde pequenininha foi me direcionando para a comunicação, Vários pontos foram acontecendo, foram se para conectando. me trazer para esse lugar. E o que é que eu falo tanto para vocês, né? Você aí, mulher madura que está me assistindo, você pensa que ainda vai se preparar para fazer algo, é história de vida. Isso que ela está trazendo aqui agora é repertório de vida. Então, você precisa se empoderar e saber que você não vai ser construída, você já está pronta, você só precisa se enxergar e saber que o que tem dentro de você é sim um grande diferencial que você pode trazer para o digital, né? Mari está aqui contando algo que eu nem sabia sobre a questão dela, que ela cantava, que ela foi cantora gospel, mas isso são pontos que foram se conectando para fazer ela chegar a ser o que ela é hoje, que eu considero, eu acompanho muito suas. Você aparece pouco, eu vejo que você não tem uma presença muito constante, mas toda vez que você posta, suas postagens são extremamente bem comunicadas. A gente vê que tem uma intenção muito bem feita. Eu já fui impactada, inclusive, por alguns anúncios seus, depois que a gente já teve ali aqueles momentos, e a gente vê que é tudo muito pensado. Então, não foi da noite para o dia, foi porque você veio se construindo, né? Então, isso é uma coisa que eu falo muito para a mulherada, que eu me conecto. Presta atenção, tudo que você fez durante a sua vida toda já faz parte, que já pode ser... Você já pode trazer para o digital de forma intencional, e aí, lógico, vai crescendo, vai performando. Eita, Mari, o que eu quero saber mais de Mari? Sabe o quê? Eu queria saber se é esse mesmo caminho que você quer tomar, né, no marketing político, se você quer realmente investir nisso, se você quer crescer mais nesse... Ou foi algo que você pegou uma oportunidade, mas quer continuar lá no seu projeto de negócio só de posicionamento? Então, boa pergunta, hein? Eu Me sei. colocou agora numa... Coloquei numa viela, né, para Foi. você. Então, eu acho que... Numa encruzilhada, na verdade. Eu acho que, assim, trabalhar com marketing político e trabalhar com marketing voltado para empresas, eu acho que, em algum momento, por mais que eles sejam locais diferentes de atuação, eu acho que eu consigo lidar bem com as duas situações, sabe? Boa. Eu acho que o marketing empresarial, ele me dá uma base de mercado e entendimento do negócio muito grande para que eu consiga aplicar aqui. Porque quando a gente fala da política, a gente fala de políticas públicas, a gente fala de pessoas, a gente fala de empresários. Está totalmente ligado. Então, acho que, ao mesmo tempo que eu preciso de duas equipes para cuidar desses dois perfis de clientes, eles estão diretamente conectados, sabe? Legal. E eu acho que existe uma riqueza nessa conexão aqui desses dois ambientes, de conectar o político também com o empresário que eu atendo. É como se fosse assim, um não tem o que o outro tem, e o outro tem o que o outro não tem, enfim, Isso. e se completam. E esse entendimento da dor, porque a dor do empresário brasileiro, ela existe. Então, a hora que ele está conectado com um político, poxa, a gente pode ter um bate-papo super interessante aqui. Super rico. Super rico, exatamente. De entendimento também. Total. Então, poxa, dói para mim o tanto de taxa que eu tenho que pagar? Poxa, o que você pode fazer por mim? Como que a gente abre esse diálogo para ser bom para mim e ser bom para você? Bacana, viu? Acho que é uma grande oportunidade, viu? Eu acho. Eu tô bem entusiasmada. E aí ainda tem mais que a coincidência que você, quando trabalhou lá atrás em política, foi mulher, agora com mulher de novo. Então, eu acho que tem pode acontecer, Sim. pode, né, Mari? Pode acontecer ali uma seara que ninguém ocupou ainda, e você pode dar uma crescida aí. Né? E tem uma questão também, por exemplo, na minha empresa, a Ambit, a gente só contrata mulheres. Então, eu acho que desde quando eu pensei em ter a minha empresa, eu já pensava, esse vai ser um diferencial que eu quero. E aí, eu acompanhava muito
essa diferença salarial. Então, uma gerente de equipe, às vezes, tinha um integrante da equipe dela que ganhava mais que ela. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz. Então, a hora que a gente tem esses momentos no mercado e essa visualização, Sim, a gente precisa fazer alguma coisa para que isso mude. sim. Então, no meu ver, quando eu pensei, vou ter uma empresa, vou criar um Ambit, nada mais interessante para mim do que ter uma equipe feminina. E aí tentar trazer essa diversidade. Então, nesse momento, inclusive, eu estou tentando contratar uma mulher que seja mãe. Porque a maioria do mercado não quer contratar mulher que é mãe. Porque ela vai se ausentar, porque filho passa mal. Então, é sempre uma questão, né? Pode engravidar. Pode engravidar. Então, eu quero trazer isso. Eu quero que essa mulher que tá grávida ou que vai ter um filho, ela saiba que ela vai ser abraçada aqui também. E que se eu puder somar com ela e ela comigo durante esse período, eu quero que isso aconteça. Você está bem espiritualizada, né? Que linda, verdade. Eu tenho trabalhado muito isso, inclusive aqui em São Paulo. Depois eu posso passar também um lugar que eu estou frequentando para fazer algumas terapias diferenciadas. E como faz diferença, né? Ainda mais quando a gente trabalha com mulher, né, Mari? Sim, é uma conexão muito forte, Muito, né? muito. A gente precisa estar atenta a muita coisa, né? A gente precisa estar atenta a muitas coisas boas que vêm e muitas coisas não tão bacanas também, né? Sim. Quando a gente trabalha com mulher, porque mulher é um portal para o mundo. Então, a gente sabe que existe ali uma troca muito forte e tem que ser muito bem observada. Sim. E assim, quando você fala assim que pensa em trazer mulher para trabalhar com você, me veio logo minha agência, né? O podcast aqui não é sobre Flávia, mas eu gosto de estar sempre trazendo alguns pontos. A minha agência era 99,9 de mulheres, e a condição de ter ali muito o universo feminino, ele tem muitas coisas boas, mas ele tem muitos desafios. Então, eu acho que você é uma mulher que gosta de se desafiar, né? Já estou entendendo, porque Sim. trazer uma situação de uma mulher que pode engravidar, que pode ter filhos, já é um desafio que você quer trazer para dentro da tua vida. Conta pra Sim. gente, assim, os teus desafios que você acha que você cresceu muito na tua vida em relação ao que te faz chegar até aqui. Então, eu acho que quando eu não estou num ambiente que me desafia, eu paraliso. Olha aí. Então, eu sempre preciso de alguma coisa para me movimentar, sabe? Quando a gente estuda cinema, quando você vai escrever um roteiro, eu tive uma professora incrível, Adriana, inclusive, um beijo, e ela falava assim: personagem não fica de boas. Então, se a gente tem nessa história um personagem principal, ele sempre vai ter que ter um objetivo. Se ele não tiver um objetivo, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar sentado. Sim. Então, a palavra atuar, inclusive, ela vem do verbo agir. Então, você precisa ter essa movimentação. Então, eu vou criando objetivos e a hora que eu consigo esse objetivo, eu preciso de outro. Então, eu terminei a minha pós-graduação, estou me preparando agora para iniciar um mestrado. Então, inclusive, eu ia começar esse ano e eu dei uma segurada por conta de ser um ano de campanha, mas é ter isso, assim, tudo bem, hoje eu sou mãe, eu tenho a minha empresa, eu estou fazendo uma campanha. A hora que eu tiro essa campanha, sobra esse tempo para mim. Então, eu vou me dedicar para um mestrado, que é outro desafio para a minha vida Mestrado acadêmica. em quê? E marketing também. Maravilha. E aí, isso, a minha tese de pesquisa, né, da faculdade foi sobre como as marcas de luxo se posicionam a partir do branded content, que é o conteúdo de marca. Então, é o que eu quero estudar agora e trazer uma pesquisa falando da linguagem, né? Então, como que a gente trabalha a linguagem? Desde da composição imagética, o tom de voz desse ator, para traduzir isso para uma marca, né? Que maravilha, vai ficar mais completa ainda, né? Isso tudo tu quer aplicar, lógico, na OneBeat. Sim. E de uma forma ou de outra, você vai aplicar isso também no marketing político. Com certeza, com Muito. certeza. E é engraçado, né? Porque como a minha formação é cinema, mas está muito ligada à comunicação, né? Sim. Porque a gente se comunica com a imagem. Sim. Então, a forma como eu me visto, a forma como eu Sim. falo, tudo tá ligado. E o cinema, ele me deu uma base muito boa, uma instituição incrível para poder trazer isso para os meus clientes também, sabe? Sim. Principalmente pensando em política, a forma como um conteúdo de marca ele é traduzido, então os valores dessa marca, como eu aplico, né, o propósito, o valor dessa marca em um vídeo de 1 minuto para rede social, Sim. que é um desafio. Então, acho que a faculdade de cinema ela veio me preparando para que eu conseguisse Sim. entregar isso Sim. de uma forma legal, Você coerente. está indo para a rua?
com a campanha? Sim. Não, ainda não. Porque como a gente ainda não está nem em pré-campanha, então vai demorar um tempo. Mas você vai para a rua? Eu sempre vou, mas só no período de campanha. Que aí são os troca, eventos, é para conhecer as pessoas, olhar no olho, apertar a mão. E tem uma coisa viciante. Chega, deu um sorriso quando eu falei ir para a rua. Tem uma coisa que eu acho que é viciante no marketing político, que é esse contato, sabe? E você pegar esse político, que é uma pessoa comum como você, e fazer com que as pessoas acreditem nesse propósito. Deem a mão por esse propósito, sabe? Acredita que essa pessoa, ela realmente vai dar o melhor dela para que as coisas melhorem. E que é um desafio, né? A política não é um ambiente complicado, difícil, desafiador. No Brasil, com certeza. Então, toda hora é um escândalo diferente. Então, como que a gente cria uma imagem que a gente consiga confiar? Eu acho que o mais importante aqui, e eu deixo até uma dica para quem quer se candidatar, é que a primeira pessoa que tem que acreditar em você é a sua equipe. Porque se a sua equipe não confiar em você, dificilmente eles vão conseguir vender uma imagem que as outras pessoas também confiem. Então, entra aí também um passo da gente como empresária, a gente como político, ter esse lugar de respeito com as pessoas que a gente trabalha. Esse lugar de carinho, entender que o outro é humano como eu, que ele também vai ter um dia que ele não vai estar tão bem. E que por mais que eu tenha uma entrega importante esse dia, eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que ter maturidade para lidar com isso. Então, se espiritualize, vai na igreja, vai no padre, vai aonde você tiver que ir, tira um tempo para respirar, mas saiba lidar, porque eu acho que esse contato, que é o mais próximo, que é quem vai cuidar da sua imagem, ele é o mais importante. Se você tem uma equipe que acredita em você, que confia no seu propósito, com certeza você vai ter uma campanha com muito mais sucesso. E o sucesso não está diretamente ligado a você ganhar uma eleição. Sim. Né? O sucesso nesse momento, principalmente uma candidata que vem primeiro, ela nunca não tem uma carreira política. É o primeiro momento, é o primeiro contato dela. Sim. O mais importante é você ter uma campanha coerente, que as pessoas confiem, que você vai criando ali o conceito de tribo, né? O conceito e vai movimento. Movimento. Então as pessoas vão confiando, vão falando vai de construindo. você. Isso aí. Então, é como vamos lá, é o núcleo, né? A equipe é o núcleo. Você tem que cuidar da casa para depois sair para o mundo. Exatamente. Se nem a sua equipe vota em você, quem vai votar, né? Sim, é verdade. Então, você tem que pensar isso. Então, uma das orientações que eu dou para os meus clientes políticos é: se você não está bem, se qualquer pessoa dessa equipe fez alguma coisa que te irritou, porque a gente se irrita, Somos pessoas. Respira. Se você não quiser responder, qualquer pessoa, seja da minha equipe ou uma pessoa que você tem contato, pode me direcionar. Mariana, você consegue resolver isso aqui para mim? Deixa que eu resolvo, porque o meu contato vai ser bem menos emocional do que o seu. Sim. Então, eu vou lá e resolvo, mas em nenhum momento você pode se estressar, porque esse integrante da sua equipe, ele vai votar. Então, é importante que ele acredite e vote em você. Então, mesmo não é que você vai deixar passar os erros, claro, não é isso. Que não. Mas é você conseguir se posicionar de uma forma adulta, madura, humana. Sabe, são muitas camadas, né? Mas é necessário, principalmente para esse ambiente. E ainda tem outra coisa, né? É uma equipe, como você falou no começo, mas não custa nada reforçar. É uma equipe que precisa acreditar em você primeiro para depois as outras pessoas acreditarem. Exatamente. Né? O crédito vem de dentro para fora. Né? Não adianta você ter toda uma população querer conquistar ali o teu eleitorado se tua equipe... Até o rosto, o semblante não bate. Não bate, não tá feliz, não tá inteiro, sabe? Eu acho que a gente tem um termômetro muito interessante. Quando a gente olha ao redor. Isso, e quando a gente faz, por exemplo, um podcast. Sim. Porque a hora que você tem uma equipe produzindo esse podcast e você tá ali contando algo da sua história que é emocionante, sim. Se só você se emociona, a equipe é sua. Eles conhecem a sua história, os seus desafios. Na hora que você conta ali algo que dói e a sua equipe está assim, não sente, é porque tem um ruído nessa comunicação. Então, não está batendo, não né? Não está. Então, você precisa mesmo ter essa sinceridade, essa sensibilidade para lidar com pessoas, sabe? Eu acho que, em geral, o político, eles têm essa habilidade da fala e de lidar com pessoas, porque é esse contato, né? A política é esse contato. E aí, como se fosse assim, apaga as luzes, as coisas não são daquele jeito, não pode. Isso, e aí não pode. Tem que acender e apagar a luz e as coisas continuarem da mesma forma. Isso aí. Tem que conversar.
É muito interessante. Isso acontece muito na vida também, né? Sim. Às vezes tem pessoas que em casa é de um jeito, na rua é com outro. E como é que você vai, né? Então, essa é a verdade. Aí é onde entra o teu papel também, né? Sim. Você fica muito nessa... Você não cuida só do posicionamento, você cuida até dessa estabilidade, Mari. Essa estabilidade, por exemplo, de sentir que quem não está bem, você tentar neutralizar e fazer com que a verdade venha no posicionamento desse político, né? Assim, eu imagino que é um desafio absurdo, mas por isso que você está procurando mesmo esse lado mais espiritualizado. E assim, eu acho que a espiritualidade, ela sempre, né, teve Sempre. por ali na minha vida, sempre esse contato e faz muita diferença para minha cabeça, para minha atuação. Mas quando a gente lida com o humano, eu sempre tento me colocar ali também, sabe? Sim. Teve um dia que a gente estava com uma dificuldade de aprovação com uma cliente. Uma cliente incrível, uma mulher doce, carinhosa. E aí, na hora que a minha equipe trouxe isso para mim, um desafio do Sim. dia, né? Falei, minha intuição falou assim, liga para ela porque ela não tá bem. E aí eu liguei para ela, falei, oi, tudo bem? Poxa, eu tô sentindo que você não tá bem. Você quer conversar? E aí ela falou comigo, nossa, Mari, eu realmente não estou bem. Não tem nada a ver com o seu trabalho. Mas você pode me ouvir? Eu falei, com certeza. Ela me encontra no Iguatemi às 4. Então, ela queria realmente ser ouvida, ela não estava bem. Então, acho que você ter essa sensibilidade de ouvir o outro, do momento em que você não está ali para ser mais profissional. Sim. Você está ali para ser amiga. E eu acho que ter essa equipe feminina também me proporciona, sabe, esse ambiente mais acolhedor. Então, o dia que eu tô com cólica, o dia que, sabe, acho que tem uma sensibilidade aqui para lidar com essa mulher também e que você precisa ouvir e que você realmente precisa estar conectado com você mesma para você ouvir essa intuição. Então, na hora que eu pensei, ela não tá bem e eu ligo, eu tô escutando essa intuição. Então, eu também preciso estar afinada, digamos assim, para poder me dispor, para falar, opa, agora aqui eu preciso ser amiga. Aqui a Mariana Saber ocupar o profissional. lugar na hora certa do que está necessário. Exatamente, eu acho que são muitas camadas assim, Sim. e que a gente tem que ir entendendo, amadurecendo essas camadas para a gente lidar. Qual é a Sim. versão que a gente vai ser naquele momento, Sim. sabe? E deixa eu te perguntar outra coisa sobre a tua entrega hoje lá na OneBeat. Fotógrafo, videomaker, conta para mim exatamente o que é que você está entregando. Não exatamente para campanha, mas no dia a dia, na No rotina. dia a dia, sim. Isso. Então, como eu disse, a gente começa com planejamento estratégico. Então, eu preciso primeiro que esse cliente passe pela equipe de planejamento. Tá. Então, a gente geralmente manda um forms, esse cliente, ele é um pouco extenso, esse cliente responde tudo aquilo ali, tudo que a gente precisa saber da empresa. Aí a gente começa a análise dos canais, entende aonde que ele existe, aonde ele não existe, quem são os concorrentes dele, aonde a gente precisa aparecer, qual é o diferencial competitivo dele. Então, depois que a gente passa por esse momento do planejamento, com a equipe de planejamento, faz toda essa análise, a gente tem os direcionadores. Aí a gente vai para a equipe criativa. Então, poxa, é um cliente que precisa passar por um rebrand. Então, depois que eu tenho todos esses indicadores, eu já sei. Agora, tá aqui escrito, eu preciso de um rebrand. Aí eu venho para a equipe criativa. Para executar. Para executar. Isso Entendi. aí. Aí é filmmaker, design, diretor de arte. Tudo vai depender do tamanho desse projeto e da necessidade dessa comunicação. E por que esse nome, OneBeat? O OneBeat. Então, o OneBeat está diretamente ligada à minha faculdade de cinema. Quando a gente fala de um roteiro cinematográfico, a gente fala dos beats. Então, a gente tem os beats e os microbeats, que são os acontecimentos que faz com que a história caminhe. Então, a One Beat eu escolhi pensando que a minha empresa fosse um beat narrativo. Então, pensando na estrutura de roteiro, ela é um movimento que faz com que outras empresas caminhem para frente. Então, seria isso. Conta isso mais lá. Achei lindo, porque o nome é bonito, OneBeat, mas quando você explica, mexe mais ainda. Viu? Legal, muito bom. Que bate-papo maravilhoso, adoraria conversar bem mais e vamos ter muitos momentos, inclusive o Vem Pro Cast, ele não é um momento de um episódio só por participante, eu quero daqui a um tempo trazer de novo e saber como é que tá essa Mari. Tudo que mudou, o que é que tá trazendo de volta, porque aqui realmente é o espaço, como eu sempre falo, que dá vez e voz para a mulher
no digital. Vem pro Cast é isso, uma conversa além do feed, que cabe aqui no podcast, aí onde você está assistindo, em qualquer lugar.